agosto de 2018 e são 6h49. E vamos para o compromisso do dia. Bom dia, meu tive, bom dia, família. E bom dia com jeito de canto, de cantarolar, poesias soltas em todo lugar. Foi assim que Deus disse para eu começar a falar. Eu não queria bem falar. Eu havia concordado que eu iria me calar. Mas o cantarolar do dia me convidava a viver essa alegria. A língua estava presa há muitos dias. Todos me pediam, confesse os pecados do dia. Até Jó me dizia, haja Maria, em sintonia total. Afinal de contas, quem cala consente. Eu ali a imaginar o desastre que iria dar se minha boca resolvesse falar. Mas era um pedido de tudo, quer dizer, de todo lado, de todo jeito, de tudo quanto é canto. Até o cântaro mais perfeito resolveu se apresentar. Eu logo disse, não vai prestar. O cântaro resolveu caminhar e me trouxe logo que música de ninar. Eu disse, se o pai está me pedindo para confessar, quem sou eu para negar? Levantei e naquele momento derramei a água que o cântaro trazia. Lavei o rosto com delicadeza e finalmente o que senti. Pela primeira vez em muitos dias, resolvi gargarejar. O problema é o eco. O quê? Sim, o eco chegou. Em tudo quanto é lugar. Os pássaros logo vieram. E começaram o quê? A desenrolar. Puxava. Eu disse, logo, língua de sogra. Mas, conforme de fato a sintonia me pedia, o quê? Sim, vi logo euforia. O quê? A língua de sogra se abria. O sopro da vida existia. Eu sentei. O quê? Diante de mim estava o delegado, olhando assustado. Eu então disse, eu estou aqui para, de fato, responder o que desejar saber. Sei que há muito tempo está querendo saber o que aconteceu. Seja lá como for, eu vou responder. O delegado estava bem assustado. Me perguntou, qual é a possibilidade de derrubarem o Cristo Redentor? A possibilidade? O senhor tem sogra? Sim, porque se tem sogra, a sogra tem língua. Pense na possibilidade da sua sogra perder a língua. O delegado olhou assustado. Seria um alívio danado. Minha sogra dorme falando, acorda falando, é o dia todo conversando. Eu tenho hora que o meu coração às vezes acelera. Eu até tenho vontade de dizer, dá para a senhora comer calada. E eu ali. Eu não quis, de fato, entrar nos detalhes da sogra do delegado, eu disse. Pois é, se não há possibilidade da sua sogra ficar calada, pense de fato na rota. O delegado olhou para mim assustado. Eu disse, é isso. Já está de fato programado, bem assentado. E sabe por quê? O delegado olhou. O quê?
Penso eu que ele estava, de fato, acompanhando o pensamento há muito tempo. Eu então disse para ele: olha, funciona de maneira muito simples. Antes, não vou nem usar antigamente, porque há poucos dias a gente trazia de fato o líquido mais fervente e até incandescente, bem verdade, e satisfazia a nossa gente. O problema é que o líquido, ele deixou de ser assim, é tão favorável. Aí, de fato, sabe algo que evapora rápido? Sim, estávamos encontrando dificuldade em lacrar, quer dizer, o vasilhame, quer dizer, era necessário evoluir. O delegado olhava, eu queria alcançar o pensamento. Eu logo fui resumindo. Olha, a questão é de evaporação. Nós perdemos há muito tempo a razão. O tempo passou e nós não fizemos nada. Nós guardamos de fato a tecnologia não alcançada. Sim, porque é necessário trabalhar, investir. Quanto menos evaporar, mais a gente vai colocar dinheiro no lugar. O problema é que estivemos a mentir. Sabe como é difícil? Olha, eu descobri, e não tem muito tempo, que, de fato, maisena é amido, é de milho, não é solúvel. Aí deixava, de fato, mexia ali, a coisa evaporava, mas entupia, o que ficava no fundo. Aí a ideia do sal. Sim, sal é uma coisa maravilhosa. Aí descobri também, colocando o sal ali era solúvel. Seria muito bom. E não evaporava tão rápido, mas o problema era que sal era corrosivo. O quê? Sim, ainda que demorasse um pouquinho mais para evaporar, mas aí arrombava com tudo. O quê? É isso, saía consumindo tudo. Aí me disseram para experimentar açúcar, que açúcar era um solúvel potente, que há muito tempo ajudava uma certa gente, que até parecia indigente, mas andava muito contente. Aí eu disse, se é assim, vamos pedir para o açúcar contribuir para o solvente, para o solvente a gente distribuir. E foi muito bom assim, porque o açúcar não era corrosivo, também não ficava no fundo entupindo, vasilhame de todo tipo. O problema é que açúcar dá bala. O quê? Sim, esse é o detalhe que a gente esqueceu de procurar. Quando de fato a gente aquece água com açúcar lá, se a gente não controlar, uma calda vai se tornar, e aí a problemática do lugar. Aí quando o açúcar viu o aquecimento, o quê? É isso do líquido e uma calda formando. E que ele poderia lavar toda a roupa suja que estava a se espalhar, o açúcar resolveu bancar, ok? O combustível do lugar, e aí danou de fato a bancar o combustível, exigindo o que? Compromisso para de fato entrar sujo, sair limpo. O problema é que foi causando de certa forma muito prejuízo. É o quê? Sim,
Porque descobrir os mares pode até ser fácil. Difícil é, de fato, separar a parte de cada um. São 7 mares, 7 cabeças. Aí foram colocar no papel. Aí logo disseram, não deixa a água se aproximar, porque se o papel líquido se tornar, ópio ele ficará. E aí vai ser muito difícil a gente comandar. Mas não escutaram. Colocaram o papel perto da água. E aí pense, o papel foi de fato diluindo. E aí quando a gente menos esperava, ópio ele ficava. E a gente menos mandava. Foi de uma forma tão inacreditável que a gente já não mandava em nada. Mas a gente não se incomodou, porque a gente lucrava. Sim, a gente carregava o andor. Mas o problema é que o Cristo Redentor pesou. Sim, os pés começaram a bichar, sem falta de tratamento. As unhas precisavam cortar. Sabe como é que é? Podologia. Sim, alguém tinha que assumir para de fato cortar, fazer o tratamento, mais nada. De repente, o braço, sim, o braço do Cristo Redentor aberto em tudo quanto é lugar. Precisava o quê? De ortopedia, mas ninguém sabia de fato o que era ortopedia. Porque, sim, porque ortopedia sugeria que era casado com a podologia. Mas aí a confusão começou. O quê? A ortopedia não entendia com a podologia e aí briga do dia a dia. O diário já respondia. Aí a bicheira, o que é isso? Sabe como é que é? O pescoço estava pesado, era necessário ser reestruturado. Mas disseram que a pessoa adequada para sustentar a cabeça teria que ser otária. Aí, pense, sim, o corpo do Cristo Redentor já não valia nada. O que tinha, de fato, era a aparência da ortopedia com a podologia e o pescoço corroído do dia a dia. O diário já nos dizia. E aí a cabeça. Quem de fato teria o cérebro vazado? Tinha que ser otário. Acreditar que ele iria governar, colocar tudo no lugar. Aí ele viu de fato a marcha passar. Porque saudade a chegar, o povo a festejar, os heróis da pátria. O problema é que os heróis chegaram e não foram consultados. Como é que é? Sim, resolveram de fato ligar a TV no 4 de julho. Aí estava de fato passando o que Tom Cruise. Tom Cruise desembarcando, soldados chegando, o povo festejando e contando o que eles estiveram realizando. E o povo se escandalizando. O povo se escandalizando. Aí resolveu desligar a TV. Aí o que a gente viu, o quê? Foi um navio, o quê? Chegando. Soldado raso descendo, o quê? E aí nada falando, nada falando, nada falando. Outros foram chegando, o quê? Se amontoando. Capacete. Aí perguntaram, por que os capacetes não estão segurando? Desnutrição. Faltava, é o quê? Comida.
O quê? Marmita era rasa, não dava para nada. Muitas vezes era necessário, de fato, pegar a farda. O quê? É isso. Era uma espécie de aluguel. Alugar a farda para trabalhar, para de fato o soldado ganhar e ter o quê? Um dinheirinho. O quê? É isso. Mas sabe como é que é? O capacete pesando, e aí o soldado se desesperando, e o jeito foi de fato ligar para reclamar, que do jeito que estava não iria dar. Aí a solução chegou. Porque foi isso, o andor. O quê? Do Cristo Redentor. O andor do Cristo Redentor. Alguém resolveu, de fato, o quê? Honrar os 7 mares. Atravessar. E de repente adoçaram. O quê? Adocicaram o mar. Aí disseram, a solução está a caminho. Nós queremos desculpar, mas vamos de fato honrar quem está a comandar. E aí uma contribuição para colocar tudo no lugar. Só que o problema de fato era o açúcar. Ok? É isso? A regata. Ok? A regata. Quer dizer, era a camiseta curta. Ok? O problema era esse. Você de fato saber o que está a acontecer e pensar nos soldados. O que depende de você. Ué, mas como assim? É isso. Sabe como é que é? A esmola chegou e a gente desconfiou. Sim, porque a esmola chegar de um lugar onde a gente jamais, o quê? Sim, jamais poderia imaginar a esmola chegar assim, de alto mar. Estava estranho. Estava estranho. E além do mais, a gente tinha que assinar uma papelada, a gente não compreendia nada, mas diante da problemática a gente aceitava e a esmola chegava. E de repente até de fato o calango, o quê? Sim, desnutrido começou a dar sentido. O quê? Sim, firmar compromisso, nós vamos fazer o serviço. O problema foi muito mais complicado. O quê? Senhora extra. Sim, porque era necessário trabalhar dobrado. Você ser funcionário. O quê? Sim, você além de soldado raso, ser funcionário para ter que trabalhar dobrado, mas valeria a pena. Nós iríamos receber aquilo que estavam a nos prometer. Seria bom, era muito sacrifício para a gente voltar desnutrido, feito canudo vazio. E foi assim. Aqueles dias onde de fato o Haiti jazia, a gente servia a burocracia. Assinava papel noite e dia e a gente não lia. Soldado não comia. A gente não entendia a casa vazia. E mesmo assim a gente insistia com a democracia. Aí, voltando ao Cristo Redentor, o andor logo pesou. Alguém cobrou. Cobrou a necessidade de colocar o quê? O papel no devido lugar.
não estava dando para, de fato, o ópio. Isso, sim, papel com água misturando, estava, de fato, dificultando. Teria que separar o papel da água. O problema, de fato, é que ópio mata. O quê? É isso. Os elementos vivos da água, o ópio mata. Aí já não dava mais para separar. Descobrimos que, de fato, uma substância existia no papel que deixou, de fato, buraco em tudo quanto é lugar. E como é que a gente iria tapar? Aí, solvente em alto mar, a nos auxiliar. E de repente, o quê? É isto, aquilo que a gente precisava. O quê? Um tanque preparado para, de fato, o solvente entrar e, de fato, poder, de fato, é isso. Nós faríamos um acordo, ok? Era isso que eu não entendia. O delegado, olhando firme, me pedia, continue. Continue que eu estou compreendendo a linha. Isso, era necessário colocar carro em tudo quanto é lugar. A coisa estava difícil. A gente precisava, de fato, firmar compromisso. Aí, o jeito foi a gente, de fato, solicitar para tanque de carro ser preparado para um combustível renovado. E a gente seria bem compensado pelas dificuldades do próprio mercado. Assim, teste realizado, a gente assinou um contrato favorecendo, de fato, o quê? As 4 rodas do mercado. Cada uma estava, de fato, com a barriga, estava com o tanque vazio. E diante, de fato, do rio novo que surgiu, fariam isto. Um tanque apropriado para o combustível renovado. Já tiveram que adaptar, de fato, tanque para álcool, sim, porque cachaça não é fácil. Depois de muito analisar, encontraram, de fato, o tanque adequado. Seriam bipartidários e lucrariam um bocado. E assim as 4 rodas conseguiram, de fato, acordar para aquilo que estavam solicitando. E aí o novo tanque foi formando e aprimorando. O problema, de fato, é o quê? É isto. É que foi nos depenando. Ok? Sim, porque uma coisa é uma coisa. Ok? Sim, uma coisa é a gente servir uma xicrinha de café. A outra coisa é a pessoa chegar para, de fato, tomar o café da manhã. Ok? 10 horas um lanchinho, meio-dia almoçar, de tarde mais um lanchinho, à noitezinho um jantar e na hora de dormir ainda tem que tomar um copo, o quê? É isso, de vitamina. E aí quando você pensa que, não, tá satisfeito, visita depois de 3 dias, começa a feder. Ó, tem que zarpar. Sim, bem assim é sogra dentro de casa. No máximo 3 dias. Mas aí não. 3 virou 30, 300.
e aí 600, e aí quando a gente foi ver, não dava mais para reverter. Cada um queria, de fato, o direito de viver. É como é pneu. Pneu murcho não chega em nenhum lugar. Aí tinha que, de fato, colocar em cada pneu que chegava. E aí, buraco na casa. Aí, quando um, de fato, recebia o ar, avisava. O quê? Avisava. Sem parar. Sabe como é que é? Um pneu só cheio não chega a nenhum lugar. Aí avisava, os outros compareciam, e aí o carro, de repente, a coisa foi ficando tão problemática, que o jeito foi entregar a chave da casa. Sim, porque quem é doido de deixar em tempos tão difíceis carro na porta de casa? Teria que, de fato, estacionar na garagem. Sim, e não dava, de fato, para estacionar apenas um. Sim, sabe como é que é tração nas 4 rodas? Tinha que, de fato, recuar a casa e deixar cada carro entrar com tração nas 4 rodas para, de fato, se apropriar e dizer como a coisa, de fato, deveria funcionar. Foi o mal do lugar. Quer dizer, um dos, mas veio muito, de fato, a colaborar com o que se passava num certo lugar. Porque a gente teve que, de fato, pedir auxílio a quem o tempo todo vivia. O quê? É isso, a nos, o quê? Engalfinhar. Pegava o garfo e nos engalfinhava. Mas como, de fato, barata necessitava de expandir os negócios na casa, aí pegou e deu asas para quem poderia, de fato, auxiliar, sabe, que advogando num certo lugar. Só não iria assinar. Mas o problema é quem esteve a assinar. Esse não poderia de jeito nenhum assinar. O quê? Isso. Tinha de fato feito um acordo que não poderia advogar por um certo período. Esse é um detalhe que, de fato, a gente nunca esteve a considerar. Alguém que desejou. É o que é isso? De fato, servir ao Cristo Redentor. Mas aí um outro compromisso firmou. E aí, para de fato a situação não complicar, assinou uma espécie de acordo para de fato não advogar. Mas, como Barata estava a solicitar, aí resolveu assinar, como se ninguém viesse a reparar. E sabe que não? Ninguém iria reparar mesmo, porque quem esteve a receber não iria questionar o que ele mesmo esteve a fazer. E aí, a coisa, por certo, um dia iria feder. É isso, mas não fedeu, não. Sabe como é que é? Quando a gente, de fato, é goleiro da seleção, a gente sabe utilizar o quê? Sim, a luva para não nos denunciar. O problema, de fato, é que tanto ele não podia fazer, nem ele poderia, de fato, desconsiderar quem esteve a assinar, porque ele mesmo, o quê? Ele mesmo esteve a elaborar o acordo naquele lugar. É coisa que a gente, de fato, não deveria sequer cogitar em realizar. Mas a gente fez, considerando a barata da vez. E aí sabe como é que é a lei? Sim, você não pode, de fato, jogar certas coisas fora, porque é a sustentação de outra coisa. Aí a apelação. O quê? Sim,
levando em consideração, de fato, o que a colaboração do açúcar, a gente então imaginou, de qualquer forma ele tem culpa. Ele não questionou, ele de fato assinou, ele não investigou. A gente tem que colocar alguém. É isso. Alguém que é Joaninha. Como assim, Joaninha? Logo o delegado perguntou. É isso. Imagine uma Joaninha na árvore, vendo formiguinha trabalhando, e fome chegando, e formiguinha trabalhando, e a fome chegando, e nada da solução chegar. Ah, Joaninha sabe que tem asas para voar. Pode sair dali e encontrar briga em outro lugar, mas formiguinha. Como é que formiguinha vai de fato sair do lugar onde está? E com a desnutrição? E aí atendimento médico de montão, problemão, desidratação e confusão. E tudo isso dentro do baú. O quê? É isso, infelizmente dentro de um baú que a gente resolveu guardar com medo da problemática. O quê? É isso, quando chegamos aqui e vimos de fato a popularidade de quem estava a governar, a gente logo entendeu. Mas o que aconteceu? O delegado me perguntou, eu disse, sabe como é que é? Quando a gente resolve de fato pegar a farda de um militar e de fato, o quê? Eu resolvi falar para o delegado. Já compareceu a uma festa de criança. Sim, onde a língua de sogra é uma coisa insuportável. Sabe como é que é? O porquinho é onde todo mundo se acha no direito de bater. Sabe como é que é? Cobra cega. Porque sogra sabe como é que é. Às vezes a gente diz é uma cobra cega porque não está a me enxergar. Será que pensa que pode dominar a minha casa? Só porque o netinho está a chegar? Detalhe. Aí, de fato, era a farda do militar. Criancinha democrática a bater e colocando de fato toda a responsabilidade do que esteve a acontecer na farda militar. A questão é que ninguém quis saber a verdade do lugar. E quanto os democratas estiveram de fato a apertar, a denegrir, a causar prejuízo. Isso aí ninguém quer assumir. Porque teríamos que, de fato, varrer o pátio das fábricas. Nós teríamos que contar a história, a começar dos pátios das fábricas. Nós teríamos que mostrar, de fato, os supermercados. Teríamos que mostrar, de fato, invasão para todo lado, prejuízo. Nós teríamos que falar algo que está há muito tempo guardado. O que é isso? Cabo amassado para dificultar o trabalho. Cabo amassado para dificultar o trabalho. E se é assim, delegado, o Haiti não é de fato algo fácil. Lá tem um buraco tapado pelo açúcar refinado. O problema é quem de fato recebeu, porque é o tempero, a mando de Deus. A questão é que o dedo de Deus fedeu tanto, que hoje nós estamos de fato nos perguntando do que ela está falando. Estou falando do dedo que Deus me deu. Eis que, de fato, tudo prometeu. O problema, delegado,
é o que Deus deu. Um país. É isso. Sabe, delegado, a importância da gente estudar é a gente saber o que é paz, o que é paz e o que é país. Penso que Deus não soube de fato a importância, o que? Do sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí fica muito difícil, delegado, a gente se sustentar quando há um buraco num certo lugar, onde o otário está sentado, sem saber o que ele esteve a assinar. Há uma podridão lá. E se é assim, deixamos o nosso recadinho assim. Com toda certeza, o problema é o Haiti. Esse o Haiti, com toda certeza, não é aqui. Mas como de fato rato tem rabo, por certo deixou rastro. É isto. Um problema, um problema danado. Obrigada, meu dia. Obrigada, família. Obrigada sempre.